sua responsabilidade. Positivo. Está registrada a sua saudação. Senhor Eduardo, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu agradecimento ao convite para podermos falar de um assunto tão delicado. Assunto esse que é tema específico da obra que nós produzimos e que foi lançada no mês passado, que é a eficiência do pregão eletrônico como modalidade de licitação pública. Na verdade, em que pese o título seja eficiência, ele é provocativo, porque ele vem falar da ineficiência. Porque o pregão eletrônico, em que pese seja uma inovação da lei, o problema dele está na deliberação, está naquilo que você utiliza como critério para a aplicação dele. E eu vou acabar complementando algumas falas do Dr. Edgar, que foi muito feliz nas suas colocações, até porque esse é um material produzido em conjunto para vários setores, uma vez que, como advogado, eu atuo especificamente para o setor de serviços com predominância de mão de obra. E aí eu vou estender um pouco mais naquilo que, porventura, o Edgar falou com menos detalhe. O pregão eletrônico, como ele bem disse, a grande problemática dele está na aplicação. O pregão eletrônico para comprar material é uma coisa maravilhosa. Até porque uma caneta esferográfica em São Paulo, em Rondônia ou no Pará, ela é absolutamente a mesma coisa e tem a mesma função. Quando você fala de contratação de serviço contínuo, especialmente naqueles que têm a predominância de mão de obra, você cria um problema que é a regionalização. O serviço com predominância de mão de obra ele tem características regionais muito específicas, em especial quando se fala naquilo que está direcionado ao empregado. Salários, benefícios sociais. E na medida em que você aplica uma regra única em condições diferenciadas, que é, em especial, a condição de custeio, necessariamente você vai ter uma falha no processo de compra. E por que essa falha nasce? A questão de você ter o fornecedor muito distante do local da execução do serviço é um exemplo muito interessante disso. Em São Paulo, onde o escritório está sediado e atua fortemente, isso acontece muito também no Rio, em Minas, onde também atuamos, é muito comum você ver uma empresa vir participar de uma licitação em São Paulo, no Rio, em Minas, ela estando lá no extremo norte do país ou no extremo sul, e aí, curiosamente, não só pelo ela nunca ter estado no local da prestação de serviço, mas muitas vezes porque ela contrata um serviço de motoboy que vai lá e faz uma verificação muito simplória, porque não há uma obrigatoriedade com critérios para a elaboração da vistoria técnica prévia da apresentação da proposta de preços, e aí ela lança um preço. E muitas vezes ela pensa nesse preço com base no que ela tem na região onde ela está, que é justamente o mercado onde ela conhece, e não na região para onde ela pretende prestar esse serviço. E aí nasce o que vem crescendo absurdamente, que são os contratos com preços inexequíveis, que já nascem inexequíveis na própria disputa. Aliás, eu diria que nessa questão da inexequibilidade de preços, que o pregão eletrônico veio aumentar isso de forma significativa, é que além dele não se prestar à contratação de serviços contínuos, também falta nele, e que tem que ser observado na formulação dessa nova lei de licitações, já que ela vai abarcar todas as modalidades de licitações e também deve abarcar o pregão presencial, que é o cuidado na análise do que é inexequibilidade de preços. Lamentavelmente, nós temos um despreparo muito grande por parte dos pregoeiros, e eu diria isso em Brasil afora. Esse livro, aliás, foi feito... Perdão? Lamentavelmente, no Brasil, de um modo geral, nós temos uma deficiência muito grande na qualificação dos pregoeiros. Por que na qualificação dos pregoeiros? Primeiro, porque o pregoeiro não tem como função única a execução do pregão. Ele tem mais 550 mil atividades dentro da função dele. Segundo, porque ele não foi preparado para isso. Se tiverem dúvidas sobre isso e tiverem curiosidade, participem do Congresso Nacional de Pregoeiros, que acontece anualmente em Foz do Iguaçu, onde ficam os pregoeiros por 5 dias trancados e discutindo licitação pública, e pelo nível de perguntas e de dúvidas, você percebe o despreparo. E esse despreparo começa dando prejuízo para os cofres públicos já na análise da planilha.
O livro, inclusive, tomou o cuidado de abarcar todos esses temas, e uma das coisas que nós nos preocupamos foi de ofertar uma planilha como exemplo de formação de preço. Essa planilha ela não foi inventada, ela foi tirada de um processo licitatório que já é tornado público, que é a forma de contratação da USP, em São Paulo. Não é o melhor dos mundos, mas já é muito mais do que se tem hoje como utilização comum de planilha. Por que essa planilha tem um diferencial qualitativo das outras? Essa planilha tem uma coisa muito interessante, que é um saldo disponível. O que é isso exatamente? Essa planilha está ao final do livro. Essa planilha efetivamente obriga a empresa licitante a informar, quando oferta a proposta de preço, qual é o saldo que ela tem para dar de lance no pregão. E isso, evidentemente, implica também o pregão presencial. E, automaticamente, ela fica engessada, porque é ela que informou esse saldo, então ela não poderá dar lances, no volume total de lances que ela conceder na licitação, ela não poderá dar lance superior a esse saldo. O que significa isso? Significa que ela não vai poder reduzir nada que está dentro da formação de custeio do preço dela, como hoje é muito comum. Coisa mais comum hoje no pregão eletrônico é você, quando vai fazer vistas ao processo depois de encerrada a licitação, observar que o sujeito veio com a planilha de preço inicial, solicitada pelo órgão, e que depois na planilha final, que é aquela que ele é obrigado a apresentar depois que ele dá os lances, a planilha é totalmente diferente. Ele disse lá atrás que ele ia trabalhar com a taxa de encargos de 70%, depois ele reduziu para 62%. Bom, como é que ele reduziu para 62%? Se a quantidade de funcionários continua a mesma, se nenhum imposto foi reduzido, nenhum tributo foi reduzido do momento inicial da licitação para o final, e ele simplesmente reduziu. O que ele fez com aquilo? Na verdade, ele deu como lance aquilo que não é dele. Ele deu como lance ou a parte do empregado ou a parte do Estado. Ele reduziu o tributo. Logo, ele criou sonegação. Então, a questão da inexecuibilidade de preço dentro da análise do processo licitatório precisa ser mais rígida. E ela precisa ser rígida do ponto de vista técnico. Quando se fala em serviços continuados com predominância de mão de obra, os encargos sociais, eles não são mágicos, eles não mudam a todo tempo e direito. Eles são fixos. Então, por que a lei de licitações não estabelece uma tabela mínima de encargos sociais para aquilo que é comum? Para aquilo, até porque nós estamos falando basicamente de que encargos sociais são todos federais, de modo que abarcam qualquer empresa em qualquer estado da federação. Por que a lei de licitação não traz um tema como esse para criar mais segurança para o próprio pregoeiro? Outra questão, quando se fala, e aí a gente entra efetivamente na questão da ineficiência do pregão eletrônico, que é a ausência da pré-qualificação, que foi exaltada pelo Edgar, e eu pretendo apenas detalhá-la. Essa qualificação precisa ser observada com muito mais detalhe, porque a qualificação ela precisa abranger todo o aspecto de qualificação técnica, fiscal e econômica. Na questão da qualificação técnica, hoje, simulados por tribunais de contas dos mais diversos estados, você tem a qualificação técnica observada nos mais variadas formas, porque a lei hoje ela diz apenas que a qualificação técnica tem que ser pertinente e compatível. Mas a lei 8.066, lá de 1993, já se vão aí 23 anos, ela nunca disse o que é pertinente e compatível. Logo, você deixa pertinência e compatibilidade numa questão absolutamente subjetiva. Quer dizer, o que é compatível e o que é pertinente fica a critério de cada pregoeiro, aí eu volto à questão de despreparo técnico dele, ou a questão de interpretação. E aí nós vimos um volume absurdo de licitações públicas sendo judicializadas, porque ninguém tem competência técnica para definir com critério objetivo o que é pertinente e compatível na qualificação técnica. E aí a proposta, exposta pelo Edgar, inclusive, é que a qualificação técnica passa a ser exigida em 100% do volume licitado. Se eu tenho uma licitação para contratação de serviços contínuos com predominância de mão de obra, aí eu posso dar exemplo de limpeza, de vigilância, de qualquer mão de obra. Mas tomando como exemplo como limpeza, como é muito comum hoje se licitar limpeza por metro quadrado limpo. Se eu estou licitando por metro quadrado limpo, então eu tenho que exigir que aquela empresa que veio participar da licitação tenha capacitação técnica em 100% daquela metragem que está sendo licitada. Porque aquela metragem licitada é exatamente o que vai ser executado. Então, ele tem que ter competência técnica comprovada a partir de atestados de capacidade técnica. E aí, é importante ressaltar um detalhe, que sejam atestados de capacidade técnica de serviços já realizados. Porque o que é mais comum hoje
e isso acontece no escritório pelo menos umas 3 vezes por semana, você tem que recursar na licitação pública, porque o indivíduo está considerando como capacitação técnica um contrato iniciado em 2015, que vai até 2018, e ele ainda tem 3 meses de execução, mas ele já está considerando que ele já tem a experiência técnica de 2 anos que ainda serão realizados. Então, a ideia de que tenha capacitação técnica de 100% do objeto é você só oferta preço para aquilo que você tem volume de experiência profissional efetiva empresarial. E que esses atestados sejam de serviços já realizados. Porque senão nós entramos na mesma esfera que temos hoje. Continuamos com pertinência e compatibilidade absolutamente subjetivas. Na questão econômica, é um outro problema também, porque a lei de licitações diz que a comprovação de capital social está limitado a 10% do total licitado, o que é um absurdo, porque 10% do total licitado não protege o Estado. E quando nós estamos falando aqui de modificação de lei de licitações, é efetivamente para melhorar a proteção do Estado. Porque o Estado, via de regra, está sendo aí responsável, subsidiário e solidário em licitações públicas por questões trabalhistas, justamente porque não está protegido na forma de contratação. Então, exigir um capital mínimo exatamente no valor do orçamento prévio daquela licitação. Uma licitação não é colocada a mercado se não tiver um orçamento prévio. Então, que aquela empresa comprove ter capital social, no mínimo, para aquele volume orçado na licitação, como forma de dar segurança financeira para a empresa, para o Estado. Ainda na esfera da qualificação econômica, muito se vê em alguns estados os tribunais de contas simulando o que seriam índices econômicos. E é um absurdo deixar isso ao critério dos tribunais de contas. É preciso que a lei crie uma unificação de índices. É preciso que a lei diga o que é um índice econômico adequado para uma contratação. Eu dou como exemplo o que acontece no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma empresa tinha que comprovar liquidez corrente e liquidez geral não menor do que 2. Esse era o índice mínimo para ela ver se qualificada na licitação pública. Pois bem, o tempo foi passando e sem nenhum critério lógico que dê segurança para o próprio Estado, os tribunais de contas foram simulando reduções desses índices. Hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, a liquidez caiu em 50%. Hoje, basta uma liquidez corrente de 1, a liquidez geral de 1, para o sujeito se ver habilitado. O mesmo acontece com o índice de solvência, que é aquilo que demonstra o grau de endividamento da empresa, ou a capacidade dela financeira de arguir com os compromissos contratuais. Isso há 10 anos atrás o índice era 0,40 e hoje já está se aceitando 0,70, diminuindo mais uma vez a capacidade do Estado de fiscalizar e a segurança econômica do Estado de que aquela empresa terceirizada conseguirá arcar com esse contrato até o final. Lembrando que esses cuidados, eles são absolutamente necessários, porque nós estamos falando de contratos públicos que, via de regra, começam com 12 meses e vão até 60 meses. Então, essas qualificações, seja elas do ponto de vista técnico, fiscal ou econômico, precisam ofertar garantia ao Estado ao longo daquilo que pode virar o contrato público, que são 60 meses, 5 anos. Aliás, 60 meses, vírgula, porque em que pese a lei fale de 5 anos, a coisa mais comum estão vendo os contratos serem esticados por 6 anos, por conta da excepcionalidade concedidas aí pelos tribunais de contas do Estado, e aí os contratos chegam a 6 anos. Invariavelmente chegam sem nenhuma segurança para o Estado do ponto de vista econômico e jurídico. Ainda dentro dessa questão da pré-qualificação, como forma de inversão de fases dentro do pregão, então seria basicamente você extinguir o pregão eletrônico para a contratação de serviços contínuos, manter o pregão na sua forma presencial, porque ele tem a sua qualidade, e criar dentro desse pregão a inversão de fases, onde você passaria a analisar, antes de discutir a questão de preços e ir para o embate econômico, da disputa necessária de lance, observar a qualificação
jurídica, fiscal, econômica e técnica dessas empresas. E dentro desse conjunto de pré-qualificação, a vistoria obrigatória. Porque hoje o que acontece, mesmo quando uma licitação tem vistoria obrigatória, esse atestado de vistoria que comprova que a empresa esteve nos locais onde serão prestados os serviços, ele é colocado no envelope de documentação. Ou seja, quando vai se verificar qualquer questão sobre qualificação, já se discutiu o preço. Já se impôs uma redução absurda de preços dentro da disputa de lance, e só lá na frente você vai, como é muito comum, nós tivemos uma licitação em Minas agora há pouco tempo, com a redução de 35% do valor sobre o orçamento, e que na hora de se observar a habilitação da empresa que tinha sido tecnicamente vencedora porque ofertou o menor preço, essa empresa não tinha feito vistoria. Mas só se foi comprovar isso lá na fase de habilitação, porque é lá que estava a obrigatoriedade de incluir o certificado de vistoria técnica. Outra questão importante para dar garantia ao poder público no processo de contratação, e essa garantia ao longo da execução do contrato, é a inclusão, ainda dentro do processo de qualificação prévia, de uma garantia contratual. Diferente do que hoje é na lei. A lei hoje fala de uma garantia contratual muito pequena. Nós falamos aí de 1% sobre o valor do contrato. Isso hoje não garante nem eventuais danos causados pela prestadora de serviço na execução do próprio serviço. Então, a empresa que faz limpeza aqui, se ela manchar esse carpete, essa garantia não cobre nem isso. Então, a ideia é que essa garantia seja aumentada significativamente. Que passa a se ter uma garantia dentro dos termos do que existe na lei hoje, ofertada com seguro-garantia, confiança bancária ou até mesmo com dinheiro, de no mínimo 4% sobre o valor do contrato, para dar maior sustentabilidade aos contratos públicos e, com isso também, sanear o mercado. Hoje nós temos um mercado, ninguém aqui está querendo fazer reserva de mercado, não entendam isso. A ideia de sanear não é fazer de reserva de mercado. A ideia de sanear mercado é você começar a colocar a empresa em contratos que ela suporte. E a única forma de você fazer isso é equilibrar a questão econômica com a questão contratual. E isso seria efetivamente a função, dentre outros itens já discutidos, a função da garantia contratual de 4% do valor contratado. Ou uma retenção nessa órbita dentro do faturamento do contrato. Eu, particularmente, gosto mais da ideia do seguro, muito mais da ideia da garantia, porque a garantia necessariamente estaria na mão de dois mercados, o de seguro e o de bancos. Faria com que, e banco não dá dinheiro para ninguém à toa, nem seguradora. Então faria com que tanto o banco quanto a seguradora, ao ofertar essa garantia a essas empresas para que elas possam apresentar nas suas licitações públicas, passariam a analisar essas empresas com mais cuidado. E, evidentemente, definiria para essas empresas um saldo limite, que é hoje uma função do IRB. O Instituto de Resseguros do Brasil faz exatamente isso. Quando você requer um seguro, seja por o que for, você tem um saldo a ser utilizado de seguro ao longo do exercício contábil. Se você quiser aumentar esse saldo, você tem que dar maiores garantias econômicas para a seguradora, para o banco. Então, isso faria com que os bancos e as seguradoras passassem a sanear o mercado naturalmente, de acordo com a capacitação financeira de cada um. O que necessariamente colocaria uma imposição às empresas de só angariarem contratos em volumes que economicamente elas pudessem suportar. Outra questão muito importante a se discutir aqui é a questão de reajuste. O reajuste hoje é um item que vem literalmente aniquilando as empresas de serviços contínuos com predominância de mão de obra. Os reajustes hoje estão se espalhando pelo Brasil com um critério muito simples. Reajuste os contratos públicos em 100% por um índice econômico que reflita a inflação. Pois bem, aí começa o problema. As categorias de serviços com predominância de mão de obra, de um modo geral, não conseguem mais reajustar os seus salários e benefícios sociais exclusivamente por índices que refletem a inflação. Tem sempre um quê de ganho real. E em alguns estados, a exemplo de São Paulo, uma questão ainda pior. Como o estado tem o salário mínimo estadual, e ele vem necessariamente com um ganho real muito além da inflação, e as empresas não podem
ofertar em suas convenções coletivas nenhum piso salarial para a categoria abaixo do salário mínimo nacional, isso impõe ainda aos setores de serviços com predominância de mão de obra a obrigatoriedade de um salário maior. Só que esses salários não são recompostos na hora de reajustar os contratos, porque os contratos hoje são reajustados, a exemplo, pelo IPC, que é o índice de preço ao consumidor, que na sua formação não traz nenhuma questão salarial de categoria nenhuma. Então, o mais adequado para isso é que a lei passasse a determinar que os contratos públicos para prestação de serviços contínuos com predominância de mão de obra fossem reajustados por índices setoriais. E esses índices setoriais de cada região. Porque a realidade salarial, a realidade de benefícios sociais, das convenções coletivas das mais diversas categorias de serviços com predominância de mão de obra são distintas por regiões. Porque, evidentemente, elas refletem a situação econômica de cada região. E é importante que a lei separe de forma muito clara o que é reajuste do que é reequilíbrio. Os contratos públicos federais, de um modo geral, eles não são reajustados, eles são repactuados. O que acontece é que eles são realinhados os preços a cada período de 12 meses, coisa que não acontece com nenhum outro contrato público fora da esfera da União. E é importante, dentro desse contexto de reajustamento, você separar efetivamente o que é reajuste do que é reequilíbrio econômico-financeiro. Reajuste é aquilo que vem recompor toda a variação de convenção coletiva das categorias de serviços com predominância de mão de obra. Reequilíbrio econômico-financeiro é aquilo que vem recompor qualquer aumento que não foi possível ser contemplado nas convenções. É aquilo que vem impor o fato do príncipe, ou seja, as questões impossíveis de serem verificadas ao longo da execução do contrato, que causaram aumento abrupto a esse contrato sem que pudessem ser previstas lá atrás. Então, são esses aumentos variáveis de tributação ao longo do exercício contratual, que não estão dando reajuste e que não foram contemplados nas planilhas de composição dos custos das empresas anteriormente, lá no momento da licitação. E não basta a lei apenas dizer de reequilíbrio econômico-financeiro, como a lei hoje diz, mas é preciso que a lei coloque um prazo limite para que os órgãos públicos analisem esses pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Reequilíbrio econômico-financeiro não pode ficar mais do que 30 dias na mão de um órgão público para ele dizer se vai conceder ou não. Existem casos hoje no Rio, em São Paulo, em Minas, em Curitiba, que é onde o escritório atua com mais preponderância, que tem pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro que o contrato encerrou e o pedido não foi analisado. Quer dizer, ele deixou até de perder a sua realidade necessária. Ele passa a fazer parte muito mais de uma ação de cobrança que vai para precatório num futuro incerto, do que efetivamente de reequilibrar o contrato enquanto ele está na sua execução plena. Então, a questão de separação do que é reequilíbrio econômico-financeiro do que é reajuste é muito importante. Reajuste não é mais possível reajustar contratos públicos com serviços com predominância de mão de obra que não sejam por índices específicos dos seus setores. Esses índices específicos já existem em muitos setores e muitas regiões e refletem exatamente o que foi de aumento naquela categoria ao longo do ano. Esses índices são feitos por entidades muito responsáveis, entidades, aliás, que trabalham para o próprio governo, como é o caso da FIP em São Paulo, que estabelece índice para o governo estadual e estabelece índices para setores como vigilância e limpeza. E, por fim, considerando que o meu tempo está acabando, e eu estou de olho aqui para não atrapalhar a sessão, é preciso que a lei defina critérios reais de execuibilidade de preços. A execuibilidade de preço é uma questão muito importante para a proteção do Estado, por conta de que o Estado vai arcar um prejuízo que, num primeiro momento, não vai aparecer, mas a médio e longo prazo vai ficar muito latente e, quando ele for percebido, a empresa prestadora já está em vias de falência. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço ao senhor Eduardo Teodoro por suas considerações.